Tudo bom, Ótimo. Fernando? Olha, o pessoal está entrando, o André acabou de entrar, Vladimir, o pessoal Tô está interessado em adorando. saber se, viu, Fernanda, se continuarem vegetarianos ou Vou, veganos, se vão continuar pleno nos esportes. olha, eu vou transformar alguns veganos hoje, viu? Vou tornar alguns, Opa! vou trazer alguns para o lado verde da força, como a gente fala. Opa! Que legal. Bom, eu quero primeiro te apresentar médica pediatra e nutróloga. É uma satisfação estar conosco aqui, Fernanda, viu? Ela tem pós-graduação em avaliação metabólica e nutricional do onívoro ao vegetariano, do Dr. Eric. Como é que se pronuncia esse sobrenome? Eric Islivich. Como é que se pronuncia, Fernanda? Ela caiu. Vamos voltar aqui a. Acho que é a internet dela que caiu. Eu acho. Oi, tô aqui. Não sei Fernanda o que voltou? aconteceu. Caiu Voltou. tudo aqui, de repente. É, Eric Zliwich. Fernanda. Então tá, o pessoal não viu o sobrenome. Só, é que nem o Veruti, só tem consoante aqui. Presidente, presidente, presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, docente dos cursos de pós-graduação em pediatria e nutologia Pós pediátrica da FG. É. pós-FG, E da né? Abram. Tá. E da Abram, né? É docente do curso nacional de nutologia, minha colega lá na Abram, no CN Nutro. E faz atendimento especializado a vegetarianos, veganos e pacientes em transição alimentar. É É. isso que tu estava falando. Hoje, tu vai transformar alguns que estão Professor, em olha dúvida, só, eu vou né? falar o que eu falo sempre nas minhas aulas. Se eu conseguir, a minha intenção nunca é a minha intenção primeira, tá? Nunca é transformar ninguém em vegetariano, em vegano. Principalmente quando eu estou falando com um médico, paramédico, ensinando, passando, compartilhando meu conhecimento com médicos, a minha primeira intenção sempre é fazer com que o médico atenda bem o vegetariano. Essa, para mim, é a primeira, é a premissa de tudo. Porque eu fico muito triste no consultório quando eu escuto alguém falar que não foi bem acolhido ou acolhida na sua escolha alimentar. Porque quando a pessoa tem uma doença, o médico aceita. Se a pessoa vai no consultório do nutrólogo ou do médico, do clínico e fala: eu tenho intolerância à lactose, não posso comer queijo. Eu tenho alergia a determinado alimento. O médico respeita. Mas quando é uma opção, por seja lá qual o motivo, o médico tem muita dificuldade em aceitar. E eu não consigo entender o motivo, porque é a mesma coisa. E aí eu falo, você não atende obeso no consultório? Então você vai atender o vegetariano. É a mesma coisa. Você não precisa concordar, você não precisa ser vegetariano, mas que você saiba. Então a ideia, né, da nossa live hoje é mostrar que o conhecimento está aí para o médico, que queira se atualizar, que queira aprender e que queira ajudar o paciente. Porque a gente está aí, né, com aumento, cada dia mais aumenta o número de vegetarianos. Então, até que ponto, até quando... Qual é a estimativa no Brasil, mais ou menos? Isso já é um dado bem velho, né? Mas 14% Aham. da população declara vegetariano.
Só que é um dado, né, professor? Só bastante. que é um dado que, assim, não é muito, vamos dizer assim, fiel, né? Porque, assim, a pessoa tem que se declarar, a pessoa Aham, tem que dizer. Só que, às vezes, a pessoa, vejo isso até no consultório, né? A pessoa come peixe, eventualmente, diz que é vegetariana. A pessoa... Porque a pessoa quer ser vegetariana, entendeu? Só que nem sempre é. Então, às vezes tem uns errinhos assim de conceito, mas tudo bem, né? 14% da população, claro. mas isso é dado já antigo, É. então com certeza isso está bem maior hoje, né? Muitos já fizeram a Muitos já transição fizeram, ainda mais de lá para cá. não, com a pandemia, cresceu muito o número de Sim, sim, vegetarianos, sim, né? sim, sim, Então, sim, 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 claro. Fernanda, qual é a diferença de vegetariano então, e professor, vegano? vegetariano é um termo geral para a gente falar de uma pessoa que não come nenhum tipo de carne, né? Então, o vegetariano, ele não vai comer carne vermelha, galinha, frango, porco, coelho, pato, peixe, nem frutos do mar, nenhum tipo de carne. Quando a gente fala de vegano, aí, porque dentre os vegetarianos, aí a gente vai começar, né, a passar a peneira, vamos dizer assim, a funilar. Então, dentre os vegetarianos, a gente vai ter aqueles que só comem, que não comem ovos, mas que comem leite e derivados do leite. Né? Então, esse é o lacto vegetariano. Então, a gente Certo. está dando uma maior Uhum. especificidade, né? Se ele come ovo, mas não come laticínio, é ovo vegetariano. E se ele come ovo e leite e Certo, derivados, é ovo lacto. Quando o vegetariano, ele também não certo. come nem ovo, nem leite, nem derivados, né? Ele é chamado de vegetariano estrito. Estrito, pessoal, não é restrito, é estrito, sem o R, tá? Sem o R, é estrito. O vegetariano estrito é o que é comumente, né, conhecido por vegano. É o vegetariano, sendo vegetariano, não come nenhum tipo de carne e também não come nada de origem animal. Então, não vai comer queijo, requeijão, manteiga, ovo, nada disso. Né? E a gente ainda tem na Uhum. literatura, quando a Certo. gente começa a ler artigo, né, a gente encontra muito o termo whole food plant-based, que é uma alimentação vegetariana, a gente diz assim, é alimentação saudável. Por quê? Porque whole food plant-based é alimentação vegetariana estrita, natural e integral. Então, é alimentos naturais e integrais e minimamente processados. Porque o fato, hoje em dia, com, né, a industrialização e com o avanço do vegetarianismo, a gente acaba tendo muitos produtos industrializados, alimentos processados, sem ingredientes de origem animal. E a indústria acaba usando o termo plant-based, que é um termo bem chamativo, né? Bem, vamos dizer assim, um marketing bem pesado, porque dá uma sensação de saudável, né? Feito à base de plantas, né? A Uhum. tradução seria na tradução literal da coisa, né? Eu gosto de falar que é alimentos de origem vegetal, mas enfim. O plant-based, o fato de um alimento ser plant-based não significa que seja saudável, porque plant-based saudável está na natureza. Então, é fruta, legume, verdura, leguminosa, as oleaginosas, tudo isso. A partir do momento que você precisa ter empacotar, já começou, né? Então, eu sempre costumo brincar e falar, se você quer saber Uhum. se a alimentação é saudável, isso vegetariano ou não, você tem que olhar para a fibra. Então, olhe um alimento, porque a indústria, né, faz muitas pegadinhas com a gente. Bota lá, biscoito de arroz integral. Ah, integral, é bom, né? Aí você vai olhar a fibra, não tem fibra. Por quê? Porque foi processado. Usou o arroz integral, mas ele foi processado, ficou sem fibra. Então, Claro, até quando a gente claro, está lendo artigo claro. científico, essa informação é muito importante, porque quando a gente vai avaliar uma dieta num artigo, num trabalho, comparação entre dietas,
Se a gente não se atentar para isso, a gente cai em pegadinha. E tem dieta de trabalho científico, dieta vegetariana, dieta baseada em alimento processado, que a gente só consegue identificar quando a gente vai lá, né, nos apêndices, no material suplementar e olha a dieta que foi usada. E aí a gente vê, pô, quantas gramas de fibra foram consumidas por dia? Então, se não tem, né, uma quantidade boa de fibra, porque vegetariano que consome menos de 30 gramas de fibras por dia, está com dieta ruim. Isso é fato, né? Porque uma concha de feijão, professor, tem 10 gramas de fibra. E aí? Né? Só no feijão. Agora, Fernanda é interessante assim, ó, focando o atleta, propriamente dito, eles têm uma Sim, necessidade sim. calórica muito alta, de determinadas modalidades esportivas. E se a gente vai fazer uma anamnese alimentar, um recordatório, um diário, a gente pode se surpreender com a ingesta calórica que atinge, eu não digo 30 gramas de fibra, mas atinge próximo a 20 gramas, 25 gramas, porque consome 7, 8 mil calorias sem comer vegetais. Uhum. Tu pega os cereais, mesmo não integrais. Então, vai juntando aquele pouquinho de fibra que cada um tem, só que em 8 mil calorias, termina dando um número de pois fibras. Isso é Não é assim, mesmo? a gente pode ver. Tudo tem duas vertentes, né, professor? Você imagina que eu falei de 30 gramas de fibra, imaginando uma dieta de 1.800 até no máximo 2.000 calorias. Uma dieta para nós, mortais, né? Praticante de atividade física regular, mas assim, 1 hora por dia, né? Claro, Uma claro, dieta de claro, 2.000 calorias já é bastante claro, caloria, né? A gente consumir A gente claro. consumir 30 Imagina gramas, 8 gente, que eu mil. digo, eu vegetariana, 30 gramas, multiplica isso aí por 4, 120 gramas de fibra, né? Então, É isso isso aí. acaba, né? Aí entrando na questão do atleta, isso acaba, às vezes, né, sendo, entre aspas, um problema. Quer dizer, é um desafio tanto para o nutrólogo, com toda a equipe que está trabalhando, né? Especialmente o nutrólogo, e é sempre bom ter uma nutricionista, um nutricionista para ajudar na montagem desse cardápio. Por quê? Porque quanto mais fibra, mais saciedade. Quanto mais fibra, né, maior a densidade, menor a densidade calórica, e aí a gente tem muito volume. Então, assim, quanto mais fibra, a gente se sacia muito rapidamente. A fibra, alimentos ricos em fibra tendem a ter muita água também. Então, fazem um volume grande. Certo. E como é que eu vou comer 8.000 calorias, né, dessa maneira? Então, a gente vai ter estratégias para que isso seja atingido, porque a gente sabe, né, que se o atleta não consumir o total calórico que ele precisa, ele perde peso. Perder peso é igual perder massa muscular, e é igual a prejuízo no desempenho, Exatamente. prejuízo na adaptação, então, Isso. adoecimento. Então, tudo isso tem que ser muito bem Exato. planejado. E a gente vai ter estratégias para isso. Porque, claro, porque não é regra geral, mas a gente encontra atleta de alto rendimento que não come nenhum vegetal, nenhuma fruta e é de alto rendimento. Então, vai dizer, não, mas ele tem que ser reeducado. Olha, ele já tem 26 anos de idade. Se ele até agora não come nada de vegetais, imagina quem é que vai fazer essa reeducação? Se nem a namorada, a noiva conseguiu. Professor, Quer dizer, na casa dele olha, não eu comia falo, nada de vegetal. Na casa da namorada
que Não tinha comia. salada, tinha vegetais, continua não Olha, comendo. eu antes de eu virar vegana, eu sou vegana há 10 anos, né? Mas eu também não comia. Eu acho que eu comia era arroz branco. E assim, eventualmente, alguma verdura refogada, feijão não comia. Então, eu falo, eu fui durante, eu estou com 46 anos, né? Eu fui durante 36 anos uma alimentação pobre. Depois, é lógico, um pouco antes de eu me tornar vegana, eu já estava melhor. Quando a minha filha nasceu, minha alimentação já começou a melhorar por conta da alimentação dela. Mas, gente, nada é impossível, sabe? Basta a pessoa querer, né? E com relação a esse tema, a esse tópico específico que o professor falou, né? Da gestão calórica, o que a gente vai fazer é o atleta vai comer muito. E a gente vai colocar, igual eu faço com criança também, né? A criança tem uma capacidade gástrica muito pequena porque tem um estômago pequeno. Então não dá para ingerir grandes quantidades de comida, mas a criança, né, tem um gasto energético muito grande, uma necessidade calórica muito grande, até porque, né, a caloria que vai determinar se a criança vai crescer ou não. E aí, o que a gente faz? Com a criança, é o que eu faço com o atleta. Eu vou fracionar, eu vou colocar várias refeições intermediárias, vários lanchinhos, né, ao longo do dia. As refeições principais, café da manhã, almoço, jantar, mas eu vou ter que ter lanches intermediários e eu vou sempre focar em alimentos de alta densidade calórica, né? Então, eu vou focar, por exemplo, castanhas, né, que são ótimas fontes proteicas e ótimas fontes de gordura. Tudo que a gente tira para o obeso, né, a gente Claro, coloca para o claro, atleta, porque vai claro, dar claro, energia, vai dar proteína, vai dar caloria. A gente claro, vai. claro. Mas, Fernanda, o atleta vegano aceitaria, por exemplo, ele não consegue engolir mais caloria via alimento. Eu tenho que suplementar. O vegano, eu já não falo vegetariano, o vegano, ele aceitaria um suplemento Contando que hipercalórico? seja um suplemento que não tenha nada de origem animal, sim. Então, o É porque é a Então, base de sim, sim. carboidrato Se não só, tiver né? nada de origem. Porque a confusão toda, né, professor? Começa. Primeiro, eu brinco sempre, né? Que a gente vai na academia, tá lá o marombeiro com o copinho dele de whey tomando. Aí tá lá o vegetariano tomando. Claro. Ah lá, ó, tá tomando, ah lá, não come proteína, tá tomando, ah lá, tá tomando suplemento porque não come proteína. Então, eu falo muito isso, né? O quê? Que a suplementação é quando a comida não dá conta. Às vezes a comida não dá conta, não é porque a pessoa não come bem, não. É Claro. porque não, a capacidade gástrica não tolera mesmo, bem o que o senhor falou. Não, e também, Fernanda, Sim, pelo sim. volume de treino, vê uma maratonista, o volume de treino bloqueia parcialmente, hipotalamicamente, a vontade de comer, perde o apetite mesmo, pelo volume de treino. Então, se ela tem que comer, por exemplo, 4.000 calorias, e ela está comendo 2.500, mesmo que tu proponha em outros períodos do dia alimentos com alta densidade calórica, ela pode não ter esse apetite mínimo para esse consumo, mas ela consegue engolir de forma líquida um Tá shake de ótimo. 300 ml, que contém Perfeito. 800 calorias. Exatamente para não acontecer o que tu dissesse, perder peso e Sim. catabolizar Pois é, músculo, porque não é mesmo? inclusive, né, quem está assistindo, né, o carboidrato, né, professor, tem essa onda aí, né, de low carb, mas para o atleta o carboidrato é muito importante. E esse também é um dos grandes benefícios da alimentação vegetariana, porque quando a gente fala em carboidrato, primeiro pensa o quê? Pão, massa, bolo, só que carboidrato é fibra também. A fibra é um tipo de carboidrato que ninguém Claro, lembra. claro, Cereal integral é claro. fibra, leguminosa é carboidrato, é fonte riquíssima de carboidrato. Os cereais
Isso são os carboidratos que a gente estimula, né, que o vegetariano consuma, não só o vegetariano, mas que todos consumam, não o carboidrato refinado. E isso vai Claro. ser de extrema importância, tanto para gerar energia como para preservar a massa muscular. Então, se não tem uma... Se não... E se ele juntar a leguminosa com o cereal, em relação aos aminoácidos essenciais, ele eleva a qualidade da proteína Olha, vegetal, professor, não é isso isso? aí é uma... eu tenho, Feijão com eu já estou até arroz, com uma né? tabela montada para a nossa aula lá, porque, olha só, como o senhor falou, Quando diz a nossa aula lá, tem que avisar a todos que nós estaremos juntos neste fim de semana em São Paulo para mais um mas não é dessa módulo aula do que eu estou falando, é a aula CNNutri. lá da pós, do dia 20. Ah, da pós Sim, em essa... nutrologia esportiva. Ah, tá. Pois A é, que gente dá fica tanta até... aula que Então, a aula, então é bom dizer a todos, atenção pessoal, existe uma pós-graduação em nutrologia esportiva que é da BWS, Faculdade BWS, com apoio científico da Abram. E neste módulo, sem ser a semana que vem, a outra, né? Tu estarás em São Paulo de novo para dar essa aula para os médicos da nossa então, e aí pós-graduação. voltando no assunto Certo. proteína, que é sempre muito polêmico, né? Eu vou mostrar que até mesmo numa dieta com poucas calorias, uma dieta 2.000 calorias, ou menos até de 2.000 calorias, a gente consegue atingir todos os aminoácidos essenciais se a gente comer leguminosa. Então, porque mesmo a leguminosa, que ela tem um teor menor, né, de metionina, a quantidade, pela caloria, se a gente ingerir a quantidade calórica indicada, ideal, né? Imagina numa dieta que tenha 6.000 calorias, aí é moleza, aí atinge, como o senhor falou, até a fibra, a pessoa não come, come tudo refinado e consegue a fibra. Mas, Fernanda, claro, mas, Fernanda, como é que fica? Eu vou te fazer essa pergunta porque é baseado no que está lá no documento do Colégio Americano de Medicina do Esporte, especificamente sobre alimentação e suplementação para performance atlética. Isso em 2016. Em 2018, saiu outro documento, agora do Comitê Olímpico Internacional, sobre alimentação, suplementação de atleta. O que eles dizem? Que temos que ter cuidado ou observar que quem é vegano, principalmente quem é vegano, pode ter déficit por alimentação, pela alimentação de ferro, ou seja, reserva de ferro. Cálcio é discutível, mas é um outro elemento que eles mencionam. Creatina, ou seja, fosfocreatina em modalidades de explosão repetida, não são todas modalidades esportivas, e também a carnosina. A carnosina é um tampão intracelular que depende da ingesta de beta-alanina. E a beta-alanina está só na carnosina de origem nas carnes, né? Aves, peixes, carne de gado, etc. Eles recomendam fazer reavaliações periódicas buscando possível carência, inclusive da B12, fator intrínseco. O que tu poderia nos dizer? Porque isso tem repercussão sobre a performance. Sim. Adorei a pergunta, tá, professor? Eu adoro perguntas polêmicas. Bom, vamos
Eu só tô transmitindo o que está Não, nos não, mas é documentos. perfeito. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que, quando a gente pensa em melhorar a performance, antes da gente pensar em alguma coisa ergogênica, a gente tem que pensar em proporcionar saúde para o atleta, para o praticante de atividade física. Porque sem saúde, não adianta suplementar creatina, não adianta suplementar beta-alanina, não adianta suplementar proteína. Então, primeiro é a Sim, gente sim, assim fazer uma sem dúvida. avaliação, e aí a avaliação do vegetariano em nada vai diferir da avaliação que você faz da pessoa que come carne. Você só vai dar uma atenção porque você sabendo que tem um risco maior, por exemplo, de deficiência de B12, que a ferritina pode estar num nível mais baixo, você vai ter que olhar para isso e traçar estratégias, né? Com relação Foi muito interessante esse assinalamento que tu fez, né? Potencial carência. Não quer dizer que tenha, vá ter. É potencial, porque depende da demanda, não é mesmo? E outro aspecto que tu mencionou que é importante, a reserva de ferro, ela começa a cair, inicialmente cair, e o analito, o melhor marcador para isso é a ferritina, não é o Pois é, hemograma. porque o hemograma, ele só vai se alterar lá para frente, isso inclusive na deficiência de Exatamente. B12. Então não dá para ficar esperando, vai Isso. alterar a hemoglobina, vai alterar VCM. Não esperem, porque se Não. você esperar, já pegou já na fase ruim, né? E aí, uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar da ferritina, professor, é que a ferritina, lembrando, né? A ferritina é um marcador inflamatório também. Então, o que que Também. acontece, né? O que que a gente tem questionado muito com relação aos níveis considerados ótimos da ferritina e por que que vegetarianos teriam níveis mais baixos de ferritina. Primeiro que, sendo um marcador inflamatório, uma dieta que é rica em gordura saturada, uma dieta que é rica em carne, ela tende a ser mais inflamatória. Então, já por isso aí, já elevaria o nível da ferritina, não necessariamente indicando maior estoque de ferro, mas indicando também uma inflamação em conjunto. Então, sempre que a gente pede ferritina, é bom a gente pedir junto uma proteína C reativa ultrassensível para a gente ver se tem algum grau de inflamação. Uma coisa mais, na população em geral, não necessariamente em atleta, né, mas na população em geral, avaliar se tem risco, né, de ter excesso de peso, né, sobrepeso, obesidade, porque também vão elevar a ferritina sem necessariamente, muitas vezes a gente pega uma ferritina que a gente acha que está boa, uma ferritina de 80, 90, num paciente obeso, e a gente vai ver que é inflamação, porque ele emagrece, a ferritina despenca. A ferritina despenca. Claro. Né? Quantos colegas erram encaminhando para a sangria terapêutica um obeso que é inflamado Pois crônico? é, por aí. Só Só vai vai, piorar a exatamente. reserva Então, dele. e aí, como o vegetariano, a gente tem que ter esse cuidado da gente se saber até que ponto, né? Aquela ferritina, porque realmente tende a ser mais baixa, né? Inclusive, existe uma recomendação de um consumo maior, né? A ingestão diária recomendada para o vegetariano, né? Ela fica 80% a mais de ferro do que na pessoa que come carne, nas pessoas que não são vegetarianas, né? E a gente sabe o impacto de uma deficiência de ferro para um praticante de atividade física, imagina para um atleta de alta performance, né? Então a gente tem que ficar, mulher que Então, menstrua muito, atleta que menstrua muito, ficar de olho, né? Monitorar como? Vai ter que fazer exame de sangue com regularidade para verificar claro, e suplementar, né? claro, claro. E aí a pergunta, Fernanda, que eu faria: tem déficit, carência de ferro? Tendo uma ferritina que está lá quase zero.
Ou tem uma B12 que foi repetida com homocisteína, com aqueles outros marcadores para dizer realmente tem uma anemia megaloblástica. A pergunta é a seguinte: qual a via de reposição? Bora lá. Então é assim, né? Tudo é muito individualizado. A gente primeiro vai ter que pensar. Para a gente responder a via, primeira coisa, via intramuscular, via sublingual e via oral tem a mesma resposta, é o que a literatura diz, né? A literatura fala que não há diferença com relação à resposta clínica. Quando é que a gente vai optar por uma ou por outra? Primeira coisa a ser considerada, a única exceção que a gente vai preferir a via intramuscular é quando a gente já tem sintoma neurológico grave. A gente está diante de um quadro de ataxia. A gente está com algum distúrbio neurológico grave que a gente pode estar pensando que talvez seja por deficiência de B12. Ainda que a gente não tenha certeza, não tem problema para fazer e vai ver a resposta, porque a vitamina B12, ela não é tóxica, não tem nem upper limit para ela, né? Então não tem problema a gente fazer uma dose alta, já estava bom, não era isso. Mas atendeu no consultório, não tem um exame, mas está achando que pode ser, vamos tratar. Né? Nesse caso, é melhor pecar por excesso. Então, sintoma neurológico grave, a gente já é indicativo de fazer a via intramuscular. Outra situação é se a gente quer uma resposta muito rápida, né? Porque, embora as vias oral, sublingual, intramuscular, elas tenham a mesma eficácia em elevar a concentração sanguínea da B12, né? A rapidez que isso acontece, logicamente que não é a mesma. Só que o cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz a via intramuscular é que ela sozinha não é suficiente, porque ela vai fazer um pico, como a gente faz, por exemplo, usa testosterona no paciente hipogonádico. Se a gente faz intramuscular, a gente sabe que vai ter um pico e depois vai cair. Então, a via intramuscular da B12 acontece a mesma coisa. Então, a gente vai fazer a intramuscular e vai deixar uma dose já de manutenção oral. Porque para que quando essa B12 que eu fiz intramuscular comece a cair, eu tenha já a oral ali para dar o suporte, porque senão eu fico numa gangorra, eu fico alto, baixo, alto, baixo. Tá. Não, isso é muito importante para quem está nos assistindo. Gostaria até que tu repetisse. Quer dizer, o vegano que está com uma anemia megaloblástica, vamos falar assim, claro, ele pode manter o pico aumentado da B12 que ele fez intramuscular com o tratamento oral. Ou seja, absorve não há problema. bem. A B12, assim, o transporte da a B12 é uma vitamina que eu falo que quem vai atender vegetariano tem que saber de olho fechado, de trás para frente, de frente para trás, porque o próprio paciente sabe e ele traz dúvida e ele te questiona e você fica de calça na mão se você não sabe responder. Então, a B12, ela pode ser absorvida de forma ativa ou de forma passiva. A forma ativa, como o nome diz, depende de carreador e a forma passiva não depende. Acontece que 1% só dessa B12 ela é absorvida de forma ativa, né? Esse 1% diz o que pra gente? Se eu fizer uma dose alta, uma coisa é assim, se eu tiver 1000 microgramas de B12, 1 miligrama, 1000 microgramas de B12, 1% são 10 microgramas, que eu vou absorver independente de eu ter fator intrínseco ou não. Eu posso ter uma anemia perniciosa, eu posso ter uma deficiência de fator intrínseco, eu posso ter um problema no outro, que eu não absorva bem a B12, mas eu fazendo uma dose maior, eu absorvo. Então, é muito equívoco, né, com relação a pensar que só a via intramuscular vai ser suficiente para deixar o corpo absorver a B12. Isso não é verdade, é só eu fazer uma dose maior. O que acontece é que a gente pega, né, doses muito baixas,
né? Então, tem suplementos de casas de produtos naturais ou lojas que vendem produtos para vegano que eu falo, gente, me dá pena, porque tem B12 com 2,4 microgramas. Então, agora tocasse num item para o médico prescritor importante. Na Anvisa, existem duas áreas de registro: alimento e medicamento, certo? Muito bem. Na área de alimento, seriam registrados, que não são obrigatórios o registro, os suplementos. Por exemplo, suplemento de B12, suplemento de cálcio, suplemento de ferro. Por quê? Porque eles contemplam 100% das DRIs, das recomendações para a população em geral, certo? Mas lá na área de medicamento também está B12, o cálcio, o ferro, só que 100.000 vezes o recomendado para a população em geral. Ou seja, prescrição médica. Esta é a diferença. E é importante, professor, o senhor está falando isso porque, como eu falei no início, né, eu quero ensinar, eu quero que o médico saiba acolher e atender bem o vegetariano, exatamente para evitar esse tipo de situação que o senhor está colocando aí. Porque o mais comum, que acontece toda hora, acontece isso no meu consultório. Chega o vegetariano tomando suplemento por conta própria, tá? Tomam e, né, como agora a informação está muito fácil, né? Então, eles tomam nos esquemas mais malucos que vocês possam imaginar. Tem grupos, tá, do Facebook que orientam como tomar, tá? É uma maluquice, é uma maluquice. E para mim, assim, o que é mais, que assim que é muito grave, né? Eles acabam pegando esses suplementos que tem 2,4 e diz que lá 100% da necessidade e acha e fica tranquilo, não, eu estou tomando. Ou então alguns que falam assim, tem uns que são de 10 microgramas, né? Aí coloca lá 300% da necessidade, sei lá, bota lá o percentual, né, em cima lá dos 2,4, que é a necessidade. E aí a pessoa acha, não, eu estou tomando muito mais do que eu preciso. Só que a gente tem, né, aí voltando lá, a bioquímica da B12, né? A gente tem que a B12, ela não ingeriu, 100% é absorvida. Não é assim, né? Então, quando a gente vai aumentando, vai diminuindo o percentual que absorve. Só que, ao mesmo tempo, aumenta a quantidade. Então, por exemplo, de 2,4, professor, só para dar um exemplo para o pessoal entender. De 2,4 microgramas que eu ingira de um suplemento de B12, eu só vou absorver 50%. Olha só, então eu ingiro 2,4 e chega para mim 1,2. A pessoa está tomando, não, está tomando 100%. E uma outra coisa que é muito importante, professor, ovo lácteo, prestem atenção, pessoal, porque ovo, leite derivado, na imensa maioria das vezes, não é suficiente para suprir demanda de B12, ainda mais a gente falando de atleta, que o requerimento, porque a questão toda é que o atleta, eu comparo com a criança até 2 anos. O requerimento é altíssimo. Criança até 2 anos, por que tem programa de suplementação de ferro? Porque a criança cresce muito rápido, não dá conta. A demanda é muito alta. Um atleta que precisa ingerir 8.000 calorias por dia. Imagina o gasto que ele tem de todos os micronutrientes. A demanda metabólica disso. Então, a gente tem que considerar isso. Agora, Fernanda, já que nós estamos falando nisso, né? Quer dizer, reposição por prescrição médica. Porque tem que ser doses altas. Eu posso especular dizendo assim, de tempos em tempos, o vegano deveria fazer
suplementação, tipo reforço, para não chegar numa carência que tivesse necessidade de doses Com médicas de relação à prescrição. B12, professora, a gente faz doses sempre. A gente sabe, eu até brinco, eu falo assim, eu prefiro tomar minha B12 do que tomar simvastatina. Claro, Eu faço essa claro. brincadeira porque, né, a simvastatina é por conta do colesterol que está ligado à carne, à gordura saturada e tudo mais. Então, assim, o vegano e muito provavelmente o vegetariano que consome ovo e leite, ele vai precisar suplementar todo dia a B12. Pelo menos isso. E assim, quando a gente faz, é o que eu digo para os meus pacientes no consultório. Uma coisa é você ter uma avaliação, não estou, tá, gente, desmerecendo ninguém, não. Mas é assim, se eu não sou cardiologista, então eu posso olhar lá um eco, eu vou olhar e eu vou falar assim, isso aqui não é muito a minha praia. A gente até identifica se tem algum erro ou não. Agora, eu sou nutróloga, eu vou dar uma ênfase muito maior àquilo ali. Então, por quê? Primeiro porque a gente sabe o que acontece, o déficit, o que traz para a pessoa, né? E aí, muitas vezes, o clínico ou o médico que não tem essa especialização, ele subestima as deficiências. Isso eu vejo muito, sabe? Porque como a informação ela está muito disponível e o vegetariano já está acostumado a ser mal atendido, ele vai atrás. Então, às vezes, chega para mim, o paciente fala assim, Claro. Fernanda, olha só, minha B12 está baixa, mas eu fui no médico e ele falou que está boa e não suplementou. Mas eu sei que eu preciso de uma dose maior, então eu não quero fazer isso por conta própria, eu vim aqui para você me ajudar nisso. Então, tem que ter. Aí dá para fazer. A B12, eu não gosto, tá? Desse esquema que eu vou falar, tá, professor? A B12, ela pode até ser feita no esquema de uma vez por semana, uma dose maior, ao invés de ser feita diariamente, tá? A literatura permite isso, tá? Esse esquema de fazer uma vez por semana só, tá? Se vai ser todo dia ou uma vez por semana, o que tem que ficar claro, vai precisar, depois de corrigido, vai ter que manter uma dose de manutenção, que muitas vezes é alta, sim, que a gente não tem regra de bolo, a gente vai precisar ir tateando para a gente ver qual é a dose de cada paciente individualmente, mas vai precisar, sim. Guardada as proporções, é Sim. como um paciente bariátrico. Não é mesmo? Guardadas as proporções, a atenção tem que ter com a B12, tem que ter atenção com ferro. Que, na verdade, tem que ter com todo mundo, né? E aí o nutrólogo vê muito isso, porque a gente vê muita deficiência, né? Mesmo quem não é vegetariano. A gente pega muito isso, né? E aí, professor, deixa eu responder a questão da carnosina. Deixa eu responder, porque se eu me pergunto... olha só, gente, a gente está aqui só falando de B12. Olha só, já tem quase meia hora falando só de B12. Então, porque senão eu não respondo o que o senhor me perguntou. O senhor me perguntou dos micronutrientes, o senhor me perguntou da carnitina e da beta-alanina, né? Então, o que a gente sabe, né? A creatina, creatina e a beta-alanina. Porque a carnitina também me perguntam sempre, porque também vem da carne, né? Então, o que tem, né? E aí, né? O que acontece? Suplementação, o vegetariano, o vegano, ele vai fazer, se ele precisar. Então, o vegano não é contrário a isso. E com relação tanto à suplementação de creatina como de beta-alanina, o que a literatura diz é que quanto menor são os estoques, maior é o benefício. O que acontece? A gente tem produção, tanto a creatina como a beta-alanina não são nutrientes essenciais, ou seja, o nosso corpo é capaz de produzir. Só que a gente fica com aquela limitação de ter só a quantidade que o corpo é capaz de produzir. E como o atleta precisa de muito,
essa quantidade, ele acaba sendo, se ele faz uso de uma creatina, de uma beta-alanina, esses suplementos, eles vão ter um efeito ergogênico, sim, porque eles vão dar um a mais, vão dar aquele plus, né? Muito mais do que a creatina e a beta-alanina proporcionam numa pessoa que come carne, porque ela já está tirando isso do alimento. Então, são situações, né, em que a literatura coloca muito isso, que o que os trabalhos mostram, né, é que o vegetariano ele se beneficia mais da suplementação de creatina e de beta-alanina do que que os atletas não vegetarianos. E aí, com relação à suplementação, a creatina, tanto a creatina como a beta-alanina, se elas forem em pó, tá? Elas são veganas, elas não têm nada de origem animal. Se elas forem em cápsula, a maioria das cápsulas prontas no mercado são cápsulas gelatinosas. Então, a gelatina, ela é feita a partir do colágeno, então é origem animal. Então, esse é o cuidado que tem que ser feito. Se vai comprar pronto, prescrever na forma de pó, né? A gente acaba prescrevendo, porque a quantidade, né? Se a gente for fazer, imagina, 5 gramas de creatina em cápsula, gente, haja cápsula. Então, acaba sendo, então vai um comprimido daquele, né? Aquela pataco de comprimido que tem que quebrar não sei quantas vezes para conseguir tomar. Então, é só prestar essa atenção. Se for manipular, aí pede, escreve lá, em cápsulas vegetais, ou então faz em sachê, porque aí vai vir pozinho, não vai ter nada de origem animal. Não, perfeito, perfeito. Bom, nós estamos nos encaminhando para o fim dessa live, que está, ao meu entender, excelente por levar esses conhecimentos ao pessoal médico e não médico que não está acostumado, principalmente, a receber nos seus consultórios ou como alunos, né, pessoas esportistas que frequentam a academia, que são vegetarianos ou são veganos. Eu acho que tu esclarecesse muito bem isso. Eu quero ressaltar que esse é um tema importantíssimo nos conteúdos programáticos do curso de pós-graduação médica em nutrologia esportiva, que eu coordeno, e também importante nós colocarmos isso na prática clínica, que é o que nós estamos fazendo com o grupo de estudos Dr. Verutsky, que parte de um caso clínico, que a gente chama estudo de casos, para, pela fundamentação teórica, tentar resolver o caso clínico, estabelecendo no final a conduta. Ou seja, não é uma aula, mas sim um caso clínico para ser resolvido através de uma aula como a que tu acabou de dar a todos nós. Eu te agradeço bastante. Eu não sei se tu queria fazer alguma consideração final, chamando a atenção para algum aspecto que a gente não eu acho assim, abordou. professor, que o mais importante é a avaliação, ela independe se come ou não come carne. A avaliação deve ser igual para todos, porque se eu pegar uma pessoa que come carne e faz uso, por exemplo, de metformina, provavelmente ela vai ter uma B12 baixa. E a gente pega muita B12 baixa, mesmo pessoa que come carne, que teoricamente não deveria ter essa deficiência. Então, vamos avaliar. É vegetariano, não é? Vamos tirar um pouco o preconceito de lado e fazer essa avaliação. E sabendo dos riscos potenciais, mas não necessariamente serão. Aí entra o papel, aí entra o nosso papel de não deixar que o potencial risco vire realmente uma deficiência. Então, por isso a gente precisa aprender para a gente fazer a dose correta, para a gente fazer a suplementação que precisa ser feita, para a gente antever o problema, né? Não deixar a deficiência de ferro virar anemia para a gente começar a tratar, não deixar a deficiência de B12
virar aumento de VCM, diminuir a hemoglobina para o paciente começar a ter tremor, para você, meu Deus, será que é B12 e pedir a B12? Não deixar isso acontecer. Então, o mais importante é que o médico saiba fazer essa avaliação e, logicamente, depois conduzir, olhar os resultados, interpretar esse resultado, né? E conduzir adequadamente isso daí. Em atletas, quando existe uma queixa episódica de fadiga, nós já temos que ir atrás da ferritina. Não é mesmo? Não vamos esperar que essa reserva de ferro chegue numa condição, né, de ele abandonar treinos, não poder de ter tontura, fazer 20... Isso, exatamente. Não, começou a ter queixa episódica, se não for algo relacionado ao perfil psicológico, a problemas que o atleta também tem, por isso que existe a psicologia esportiva, se não tiver essa associação, nós temos que acender a luz amarela e procurar ver como está essa reserva de ferro através da ferritina. A ferritina é uma estrutura que é capaz de carregar em torno de quase 5.000 átomos de ferro. e é a responsável por não deixar que o radical livre do ferro, que é agressivo ao DNA, consegue sequestrar esses átomos para não deixar que se eleve a agressão antioxidante que o ferro pode ter. Então, vocês veem como é importante essa não é a molécula, mas esse corpúsculo chamado ferritina, da gente monitorar as reservas de ferro e, claro, nos pacientes crônicos, possivelmente monitorar esta inflamação crônica de baixo grau que pode ir se elevando, né? Muito obrigado mais uma vez, Fernanda. Foi excelente. Eu acho que o pessoal gostou pelas informações que a gente trouxe. E a doutora Fernanda fica os contatos à disposição para quem quer resolver algum problema que já teve na sua clínica, na academia, etc., e principalmente se quer fazer a transição. Sim, pessoal, qualquer dúvida, quiser discutir algum caso, os médicos que estão aqui, né, se quiserem discutir alguma questão comigo, quiserem me trazer alguma dúvida, né, eu sou super aberta a esclarecer dúvida, a conversar, a debater, né? Às vezes a gente sai um pouquinho, a gente dá umas, né, entre aspas, umas porradinhas, mas para o bem, porque é na discussão que a gente cresce, né? Então, eu fico muito feliz quando alunos vêm me procurar e me questionam, mas eu li isso, mas eu li aquilo outro no artigo, o que você acha? Porque eu não sou dona da razão, eu tento só passar, né, um pouquinho do que eu vejo no consultório e do que eu estudo, né? Então, a gente está aí para isso. Professor, muito agradecida pelo convite, uma honra muito grande. Quem está entrando... nós que ficamos muito satisfeitos com a tua participação e já agradecendo o aceite ao nosso convite, dizendo que vai ficar gravada essa live lá na BWS. Aqueles que estão chegando mais tarde podem, na íntegra, acessar essa live, que é, ao meu ver, imperdível nesse tema vegetarianismo, veganismo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Fernanda, muito obrigado. Prazer.